Amém. Graças, paz, igreja. Amém? Amém. Amém. Viemos aí então de um final de semana glorioso, né? Cansativo, mas muito renovador. E estar aqui é um privilégio para nós, como igreja, reunido para adorar o Senhor, para continuar celebrando a Ele. E se inicia mais uma semana, né? Na presença de Deus. Isso é maravilhoso. E nada melhor do que iniciar a semana dessa forma. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos, né, no momento. Mas Deus vai revelando, vai trazendo ali a nossa vida e vai se mostrando, né, como Ele faz, né, em nós e através de nós. Se você tiver sua Bíblia aí, abre no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Espera aí no versículo 14. Eu gostaria de pensar com a igreja hoje. O cuidado que gera renovo. Você já ouviu algumas vezes alguém entrar aqui na igreja e ter oportunidade de vir aqui à frente, principalmente em momentos de reunião administrativa ou no dia do batismo. Você tem a oportunidade de ouvir as pessoas vir aqui à frente, né? As pessoas não gostam muito de vir à frente, vem na marra, né? Dia do batismo só vem porque não tem outro jeito para onde correr, né? Mas é isso. O que você ouve aqui na frente? Eu fui recebido, eu fui bem acolhido, né? Eu me senti cuidado. É mais ou menos essas palavras que saem daqui. Se é mentira, é quem falou aqui, né? Mas é isso que a gente tem ouvido. Nós temos ouvido aqui nos últimos tempos. Então, que esse cuidado que gera renovo possa existir no nosso meio todos os dias. Todos os dias. O cuidado que gera renovo. Quem aqui não gosta de ser cuidado? Todos nós gostamos de ser cuidado. Você gosta de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir pertencente. Acho que creio que todos gostam, né? Todos gostam. Porque isso é gostoso, querido. Sentir pertencente. Quando você fala assim, eu faço parte, né? As pessoas lá me conhecem, né? Eu me sinto amado por aquelas pessoas, né? As pessoas me dão atenção. Isso é gostoso, isso é necessário. E aí quando se trata de igreja, querido, isso é indispensável. Esse cuidado. Cuidado, querido. É algo que nós precisamos ter. Muitas vezes nós falamos muito de amor. Muito de amor. E eu sei que o cuidado é uma forma de amar na prática, né? Porque verbalizar que eu amo é uma coisa. Mostrar o amor na prática, uma das maneiras é cuidando. Cuidando. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é essa: você tem cuidado de você? Depois você vai entender a pergunta, mas guarda ela aí. Você tem cuidado de você? Eu tenho um texto aqui que eu pedi para os irmãos abrirem, Efésios capítulo 3. Nós conhecemos Paulo como o apóstolo dos gentios. A Bíblia está repleta aí no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Ele é o apóstolo dos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Creio que esse homem foi chamado para um ministério diferente de outros.
não foram todos os apóstolos que têm esse chamado para ser apóstolos dos gentios. Ou seja, fazer com que a palavra de Jesus chegasse, o evangelho de Jesus chegasse aos gentios. Porque a palavra de Deus era pregada para os judeus. Era onde que os judeus estavam. Porém, quando Paulo é levantado ali, né, na obra do Senhor, nos faz entender que ele foi designado para algo diferente. Então ele foi aquele apóstolo que pregou, aquele apóstolo que ensinou, aquele apóstolo que levou o evangelho de Jesus aos gentios. Hoje, se nós formos olhar para nós, né, muitas vezes as pessoas falam assim, nós somos Israel de Deus. Não, Israel de Deus está lá, nós somos gentios, o povo que foi enxertado na videira. Está entendendo? Então, e essa palavra, né, que nos alcançou hoje, também faz parte daquilo que Paulo fez. Essa palavra, querido, Deus usou os homens no passado, e a graça de Deus nos alcançou através da palavra que nós temos hoje. Mas Paulo foi usado naquele tempo para alcançar os gentios, para ministrar aos gentios, para ganhar os gentios para Jesus. E ele pagou alto preço para que isso pudesse acontecer. Então, quando ele começa aqui, o capítulo 3 da carta de Efésios, ele começa a citar algo para a igreja de Éfeso, dizendo que ele sofreu, que ele pagou um preço alto, que ele foi agraciado por Deus para operar tais coisas, e ele começa a descrever isso aos Efésios. E ele termina então, ali no versículo de número 13, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ele sabia que ele tinha passado por tribulações, estava passando por tribulações, estava enfrentando dificuldades, lutas, desafios, para que o evangelho fosse pregado, fosse ensinado, fosse levado aos gentios. Mas que os gentios não precisassem se preocupar com isso, porque a glória era deles, pelo sofrimento de Paulo. Eu acho interessante, querido, porque o título aí, querido, o cuidado que gera renovo. Querido, nós olhamos para toda a estrutura que Paulo deixou, acerca do levantar igreja, né, produzir igreja, fazer igreja, constituir igreja. Em todas as cartas dele, ele deixa isso bem claro. Querido, ele não era um homem irresponsável. Chegar a pregar o evangelho para as pessoas aceitarem Jesus, batizavam e ele ir embora. Você não vê isso em lugar nenhum nas cartas de Paulo. Ele sempre apresentava na próxima carta algo sobre aquele lugar, falava algo sobre aquelas pessoas. Novamente ele voltava e escrevia uma carta dedicada àquele povo, ou seja, instruindo, pedindo para que tenha cuidado, pedindo para que se fortalece na fé. Então ele nunca negligenciou na onde que ele passou. Seria muito diferente, querido, se ele chegasse num vilarejo, ganhasse 10 pessoas para Jesus e batizasse elas e abandonasse. Você imagina que se haveria o crescimento do evangelho naquela época? Não teria como o evangelho crescer, querido, porque nós sabemos que a ovelha, quando ela é nova, o discípulo, quando ele é novo, ele precisa de leite espiritual. Ele precisa, querido, de cuidado, de amor. Nós sabemos disso. E Paulo tinha isso em mente. Por isso que eu vejo que Paulo não era um homem irresponsável, um apóstolo irresponsável. Mas ele realmente, ele é um grande exemplo para mim e para você, desse cuidado que gera renovo. Cuidado que gera renovo, querido. Nós precisamos, então, entender esse propósito, que nós temos que cuidar. E lembre da pergunta que eu fiz para os irmãos: você tem cuidado de você? Então aí, diante desse capítulo 3, Paulo falando tudo isso para o povo de Éfeso,
E ele começa então no versículo 14 dizer: por esta causa, ou seja, por todos os sofrimentos, por todas as angústias, por todas as perseguições que eu passei por amor de vocês, para cuidar de vocês, para que vocês cresçam, para que vocês se desenvolvam todos os dias, para que vocês vivam em crescimento e em graça diante de Deus. Por isso, por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. Querido, quando você ouve Paulo falar isso, o que te remete à sua mente? Por causa de todas essas coisas, eu me coloco de joelho diante do Pai. Querido, demonstra que Paulo novamente, ele estava em pleno cuidado pela igreja de Éfeso. E ele está declarando isso para a igreja. Ele está declarando essa palavra para a igreja. Diante de tudo isso, eu me coloco de joelho diante do Pai. Ou seja, eu estou em plena oração, em plena busca, para que vocês sejam a cada dia agraciados, a cada dia fortalecidos, a cada dia encorajados, para lutar contra todas as potestades, todos os principados, todos os homens que se levantarem contra a fé de vocês. Então Paulo, querido, ele era aquele que, sim, fundou muitas igrejas, levantou muitos dos ministérios, porém ele não negligenciou nenhum deles, querido. Ele estava sempre em pleno cuidado sobre a igreja do Senhor Jesus, que ele mesmo fundou a partir da palavra, a partir do evangelho que ele pregava. Esse é o cuidado, querido, que eu vejo na vida de Paulo. O cuidado de orar. Todas as cartas que nós vemos de Paulo, sempre no início da carta de Paulo, ele traz uma oração, um agradecimento. Ou seja, eu me lembro de você, querido, que está lá longe, mas as minhas orações estão sempre em favor de vocês. Esse é o cuidado, querido, o cuidado que Paulo realmente tinha pela igreja do Senhor. Ele não se sentia dono, querido, mas ele tinha a alegria de cuidar, mesmo não sendo dono, porque ele já tinha entendido que o dono da igreja era Jesus, o único que tinha morrido na cruz do Calvário por ela. Ele simplesmente era uma ferramenta na mão de Deus para fazer com que a igreja pudesse viver e fluir a cada dia pelo poder que há no Espírito Santo. Então Paulo era esse homem cuidadoso, esse homem que cuidou, esse homem que zelou pela igreja do Senhor, pelas ovelhas de Cristo, que ele mesmo ganhou para Jesus, para o reino de Deus. E nós olhamos então, Paulo trazendo tudo isso para aquela igreja. E ele ainda continua dizendo assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede de todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo aqui, querido, ele tinha esse cuidado com a igreja, ele tinha cuidado com esse povo que ele tinha ganhado para Jesus, esses gentios que agora fazia parte da família de Deus. E Paulo então, ele lança esse cuidado, ele faz isso, querido, como uma forma de uma oração. Aqui Paulo, do versículo 14 até o versículo de número 21, ele faz uma oração a Deus, ele faz uma oração a Deus em favor do pessoal de Éfeso, em favor dos irmãos de Éfeso, em favor dos santos de Éfeso. Então, ele estava em pleno cuidado desse povo, em pleno cuidado, porque ele queria, querido, que o povo não só fosse ganhado para Jesus,
não fosse só batizado nas águas, mas que ele queria que esse povo tivesse força, poder, coragem, ousadia no Espírito Santo, para continuar vivendo o propósito que Deus tinha para a vida deles. Paulo estava de passagem, Paulo era alguém que fundava igreja, e ia embora, ele precisava ir embora, ele não ficava naquele lugar por muito tempo, mas ele estava de longe, cuidando da igreja, que Deus tinha dado para ele, levantado através dele, para a glória de Deus. Esse é o cuidado, querido, um cuidado extraordinário, um cuidado de amor, um cuidado de entrega, um cuidado, querido, que realmente só pode fazer quando nós conseguimos amar as pessoas. É um cuidado, querido, é um cuidado. Mas aí ainda eu consigo lembrar você de algo. Eu te fiz uma pergunta no começo. Você tem cuidado de você? Você tem cuidado de você? Um grande desafio dos nossos tempos, querido. Eu creio que em tudo que nós podemos conhecer de Paulo, ele tinha condições de cuidar dele e condições de cuidar do próximo. Por isso a pergunta para mim e para você: eu tenho cuidado de mim? Mas muitas vezes, querido, nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. Nós não conseguimos cuidar de nós mesmos. E se eu não consigo cuidar de mim mesmo, eu não consigo cuidar do meu próximo. Você entende isso? Por que eu não consigo cuidar de mim mesmo, querido? No cuidar do sentido, querido, de orar, de buscar a presença de Deus, de viver em plena comunhão com Deus. Esse é o cuidado que eu estou falando, querido. Porque muitas vezes nós vamos passar a nossa vida inteira só para ser cuidado de alguém. Nós precisamos chegar num ponto da nossa vida, querido, que nós temos condições de cuidar de nós mesmos e cuidar de mais alguém. Se isso não acontecer, querido, nós nunca vamos conseguir gerar alguém, porque quando nós geramos alguém, nós precisamos cuidar dela. As mães já entenderam, certamente quem é mãe aqui já entendeu. Querido, por que muitas vezes nós olhamos para um namoro de um adolescente e nós não achamos legal? Porque um adolescente, querido, é uma criança praticamente ainda. Ela não tem condições de gerar outra e cuidar. Coloque isso na sua cabeça. Você entendeu? Então nós precisamos estar maduro. Nós precisamos estar consciente, nos alimentando de coisa sólida, para que possamos estar pronto para cuidar de nós mesmos e cuidar, gerar mais um para ser cuidado. Então, a mesma forma que uma menina sem idade nenhuma, um menino sem idade nenhuma não pode se casar, porque ele não está pronto para gerar outro, para cuidar de outro. Mas nós, enquanto cristãos, queridos, nós somos chamados para ser amadurecido, para que nós possamos nos desenvolver na graça de Deus, no poder de Deus, para que assim possamos gerar alguém e ter capacidade de cuidar desse alguém. Esse cuidado precisa existir, querido. Esse cuidado precisa existir nas nossas vidas. Eu vejo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Querido, primeiro nós. Estou pronto? Estou conseguindo cuidar de mim? A Bíblia diz que se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Ou seja,
alguém que não está preparado querer dirigir a vida do outro, vai dar na onde? Então, querido, nós precisamos compreender isso. Maturidade. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver no poder, na graça, no amor de Deus, para que eu, estando firme, forte, fortalecido no Senhor, na força do poder dEle, eu gerar alguém e cuidar de alguém. Porém, não é só gerar, querido. Talvez você fale, não, uma menina de 12 anos já está pronta para gerar um filho, mas ela está pronta emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, para cuidar desse filho? Não, querido. Nós precisamos de amadurecimento, para que isso aconteça. Eu preciso estar pronto, maduro, para cuidar de mim, gerar um e cuidar. Então esse cuidado, querido, gera renovo nas nossas vidas. Lembre sempre disso. Mas o cuidado, querido, muitas vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro. Um cuidado que nós devemos ter. Nós queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Enquanto os primeiros que precisa ser ganhado é os da nossa casa. A sua casa é o maior celeiro que existe, querido, para ganhar almas. Lá em casa eu preciso ganhar a alma da Joana e da Valentina para Jesus. Então a minha casa é o primeiro celeiro, é o meu primeiro ministério. Talvez eu quero sair ganhando as almas, tudo do mundo inteiro para Jesus, mas a minha família vai para o inferno. Não podemos negar, querido, a nossa fé. É isso que 1 Timóteo 5,8 diz. Nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa. Vamos ganhar os da nossa casa. Vamos cuidar deles. Vamos amá-los. Não significa que enquanto você não ganha aqueles da casa, você não vai ganhar para Jesus. É junto. Você está trabalhando para ganhar os de casa e trabalhando para ganhar os de fora. Não podemos esperar que Deus nos conceda da graça de ganhar os de casa e esquecer os de fora. Os dois trabalhos têm que ser simultâneos. Não esqueça disso, querido. Mas também, Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala algo aí para nós, não sei, vamos ler ali. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento. Só até aí, queridos. Queridos, nós precisamos se importar sim com aquilo que é dos outros. E isso é uma maneira de cuidado. Muitas vezes nós queremos cuidar só daquilo que é nosso. Que é dos outros, se vira. O problema é dos outros. Não, querido, o cuidado, ele não deve estar só nas nossas vidas. Nós devemos prestar atenção na necessidade do nosso próximo. Cuidar do nosso próximo. Quando nós falamos de igreja, então, como é maravilhoso, né? Como é maravilhoso. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o nosso papel, querido. Esse é o nosso cuidado. Como é bom, querido, poder ter alguém do seu lado quando você precisar chorar. Certamente você já experimentou isso. Certamente você já entendeu essa necessidade na sua vida. Ter alguém do seu lado quando você precisar chorar. Então aprenda a chorar com os que choram. Mas também vai chegar o dia que você vai se alegrar com os que se alegram. Esse é o grande papel daquele que está pronto para cuidar, querido. Pronto para cuidar. Então se você quer gerar renovo na sua vida, renovo na vida daqueles que estão ao seu redor, né? O cuidado gera isso maravilhosamente. E aí então, eu vou lá para a palavra de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14 ao 21, Jesus, nesse capítulo todo, Jesus faz uma oração intercessória. Uma oração intercessória em nosso favor. Pouco antes dele partir, ele ora ao Pai em nosso favor. Algo extraordinário, querido.
Por quê, querido? Eu vejo nisso o cuidado de Jesus para comigo e com você. É o cuidado. Ele iria embora. Ele estava perto para partir. E ele estava deixando a igreja. Ainda que haveria uma promessa: derramarei do meu espírito nesses dias. Mas ele estava preocupado com a igreja. Assim como Paulo demonstrou a preocupação, colocando-se em oração, colocando-se em submissão a Deus em favor dos Efésios, ou em favor de todas as igrejas que ele ergueu. Querido, e aí então Jesus, em alguns versículos que eu gostaria de ver com os irmãos, o versículo 14 até o 21, diz assim, vamos lá, acompanha comigo: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa é a oração que Jesus faz ao Pai. Ele entende, querido, que ele estava indo, e ele entendeu que nós ia ficar aqui nesse lugar por um tempo, e ele pede para que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que nos conduza na palavra, que nos ensina, que nos direciona a todo momento. Então Jesus faz essa pedido ao Pai em nosso favor. É tão interessante ali, querido, que Jesus lembra não só por esses que estão aqui, ele lembra de nós, querido. Você nem existia, e ele lembra de nós. Ele fala não desses que estão aqui somente, mas de todos aqueles que ainda crerão em mim. Então esses que crerão em mim somos nós, querido, que a graça nos alcançou, e Jesus estava preocupado conosco lá atrás. Ele estava tendo esse cuidado maravilhoso para com as nossas vidas lá atrás, querido. Essa preocupação, esse cuidado maravilhoso sobre as nossas vidas. Então, querido, nós precisamos todos os dias desenvolver esse cuidado, aprender a cuidar de nós mesmos, estar prontos para cuidar de outros, querido. Eu li esses dias num livro, eu não sei qual dos livros que eu estava lendo, que eu li algo desse nível. Eu gostaria que você ouvisse agora. Eu vou tentar fazer a frase que ele citou lá no livro. A pessoa falou assim, o escritor: se Deus o enviasse novas pessoas para dentro de muitas igrejas, elas morreriam. O verso era isso aí. Dá uma analisada para mim, querido. Dá uma analisada nessa palavra. Se Deus mandaria, geralmente nós oramos, né? Deus envia para mim a doce, né? Pessoas, eu tenho convidado e não vai. Envia as pessoas para nos visitar na igreja, para receber Jesus. E o livro que eu estava lendo, o autor trouxe essa reflexão. Tem igreja que, se Deus mandar as ovelhas, elas morrerão por falta de cuidado. Você entendeu, querido? Nós precisamos aprender, ser maduro, cuidar de nós mesmos, para também cuidar de outras pessoas. Cuidar de outras pessoas. E a pergunta para você: se você já está cuidando de você, qual a sua disponibilidade para cuidar de alguém? Você tem cuidado de alguém?
Você tem cuidado de alguém? Muitas pessoas precisam ser cuidadas. Muitas pessoas. Aqui dentro, mas também lá fora. Precisa ser cuidado. E nós entendemos, querido, nós entendemos que, como já foi assim, louvada, essa liderança da igreja, tem preparado estudos, e trabalhos, e palestra, e tudo quanto é coisa de bênção, sabe? Essa liderança tem cuidado de todas as formas, para que nós, como membros dessa igreja, pudéssemos cuidar de alguém. E eu creio, querido, eu creio que a liderança pastoral dessa igreja tem cuidado, tem dado toda a ferramenta, todo o material, toda a capacitação humana que eles têm dado. E eu não tenho vergonha de falar isso, querido. Nós somos totalmente capacitados por todas as ferramentas possíveis. Mas então, queridos, se nós precisamos cuidar de alguém, temos tudo. Carece da nossa vida, então, para que nós dispomos das nossas vidas para cuidar de alguém. Cuidar de alguém. As nossas vidas realmente cristãs, querido, só vai fazer sentido quando nós cuidarmos de alguém. Cuidarmos de alguém, querido. Nós precisamos discipular, nós precisamos amar, nós precisamos cuidar de alguém. Não é, querido, fazer uma visitinha, ir ali, ir aqui, né, conversar com um num evento, conversar com outro no evento, bater um papo sobre futebol. Tudo isso é saudável. Tá entendendo? Mas a gente precisa ter essa convicção. É um cuidado, querido. É um cuidado intencional. Um cuidado intencional. Intencional. Você entendeu? Um cuidado intencional. É você fazer parte da vida do outro. Fazer parte da vida do outro. Então, certamente, muitos virão falar: como é gostoso ser amado. Eu tenho falado no encontro dessa final de semana que um homem que tem sentido amado nos últimos anos pela igreja sou eu. Não tenho vergonha de falar isso. Tenho sentido muito amado e tenho assim me esforçado, né, e principalmente em oração, para que eu possa, né, fazer com que vocês se sintam amadas por mim também. Mas eu sei que isso é possível pela infinita graça de Deus. Mas isso é necessário, querido, que nós possamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Somente amando nós podemos cuidar de fato, né, uns dos outros, porque já não vai fazer mais sentido ter só os nossos apreços pela nossa própria vida, mas teremos apreço pela vida do nosso próximo. Amém, queridos? Se você deseja, pode se colocar em pé nesse momento. Vamos estar orando. Pedindo para Deus, que Deus possa continuar nos ajudando. Eu sei que muitos irmãos aqui se sentem amados. Muitas pessoas que se sentem pertencentes. Muitas pessoas que se sentem cuidado. E que esse cuidado realmente possa gerar, querido, um renovo na sua vida. E que você possa realmente buscar cuidar de alguém, para que a vida da outra pessoa também seja renovada no Senhor. Amém, querido? Feche seus olhos nesse momento. O que você deseja? Quem você deseja cuidar? Diz que primeiro nós precisamos colocar essa pessoa diante de Deus, apresentar ela para Deus, e depois nós apresentamos a Deus para ela. Quem você deseja cuidar o resto desse ano, para que a glória de Deus se derrama sobre a vida dela? Pai, diante do Senhor, com todo tremor e temor, ó Pai, diante do Senhor, eu declaro a minha gratidão, ó Pai, por todas as maravilhas que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, Senhor. Dou graças ao Senhor por tamanho privilégio que o Senhor nos concede, de ter sentido amado pelo Senhor,
e saber que somos amados pelo Senhor. Não é somente um sentimento, mas é algo real, Senhor Deus, que veio do Senhor. E esse amor, ó Deus, que o Senhor nos amou, hoje nos constrange de tal forma, Senhor Deus, que nos ensina a amar o nosso próximo, Senhor. E esse amor, ó Deus, é maravilhoso, porque ele não olha, ó Pai, as diferenças. Esse amor, ó Pai, não olha, Senhor Deus, circunstância. É esse amor, ó Pai, pelo qual nós desejamos do fundo do nosso coração de amar todos os dias, ó Pai, o nosso semelhante, começando, Senhor Deus, pela nossa casa, depois pela igreja, depois, Senhor Deus, ali na rua, no comércio, Senhor Deus, amando aqueles que ainda não se achegaram, mas que o Senhor mesmo orou ao Pai, dizendo, não somente por esses, mas por aqueles que ainda virão me crer em mim. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Tu és Deus, ó Pai, que supre as nossas necessidades. O Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada um dos irmãos, e entende, ó Pai, as limitações, mas o Senhor também é aquele que capacita, ó Pai, homens e mulheres para o ministério, para a obra do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos, ó Pai, que tenha prazer em fazer discípulos para o Senhor, onde que nós possamos trabalhar, empenhar as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso conhecimento, ó Deus, o nosso amor, também, ó Deus, se preciso for, ó Pai, a nossa vida financeira, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, ó Pai, resplandeça sobre a Tua igreja, Senhor, e de maneira profunda, nós possamos estar maduro, profunda, Senhor Deus, estar consciente e profundamente, ó Pai, no amor do Senhor, recebendo do alto o poder do Espírito Santo, para viver o propósito, Senhor, do cuidado, o propósito do cuidado, uns para com os outros. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, enche-nos, ó Pai, desse amor, para que todos os dias possamos provar do amor, e também dar prova desse amor, ó Pai, para com a vida dos outros que estão ao nosso redor. Assim, ó Deus, eu oro nessa noite, e te agradeço, ó Pai, por tão grande dádiva que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, ó Deus. Obrigado pela Tua graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, e declaramos a nossa dependência no Senhor, e agradecemos, ó Pai, porque cremos que o Senhor nos concedeu da graça para que possamos caminhar, ó Pai, passos de fé, de esperança, Senhor Deus, todos os dias, crendo que o Senhor estará conosco, Senhor. E todos os dias podemos contar com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, ó Pai, em nosso favor, em nosso socorro, Senhor. Assim eu oro agradecido ao Senhor pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.